Bom dia pessoal, tudo bem? Bom Dia. dia, Jorge. Bom dia, Wenderson, time da Serve, Silviane, Bom Bruna, dia. Priscila, Wenderson. Bom dia, bom Bom dia. dia, Gustavo. Vamos lá, então. Estamos na reta final de 2025 e aí, nossa, uma das últimas webinars, já está se caminhando para uma das últimas webinars do ano. E vamos juntos aqui fazer aquilo que a gente sabe e faz de melhor, que é estudar, discutir privacidade e proteção de dados, conseguir trazer também novos insights, novos caminhos para a atuação do encarregado de dados, mas também para a conformidade nas empresas. Deixa eu só responder aqui uma mensagem, na verdade, encaminhar um link ali para um outro grupo que nós temos e a gente já começa a nossa sessão. Vamos lá. E aí, Wenderson, muito trabalho agora nessa época de fim de ano? Demais, demais. Muitos clientes reservam um dinheirinho ali para o final do ano, que sobrou de algum canto, Uhum. ou ainda com medo de políticas. Aí viu que não mudou nada, né? Aí começa a mexer no bolso, porque se o dinheiro fica, em janeiro o dinheiro some, né? Então, Sim, sim, sim. Então agora é bastante. como é que é? Queima do budget que ficou. Se ficou, Queima, vamos a agora queima do que aproveitar. sobrou. O resto do Sensacional, resto. sensacional. Pessoal, vamos em frente aqui. Que eu preparei aqui para a gente conversar. O ano inteiro a gente fez as webinars, muitas vezes eu conversei bastante, trouxe aqui alguns assuntos, mas eu gosto dessa troca, né? Inclusive, o que faz sentido do nosso online, ao vivo. Então, hoje me proponho aqui a ficar à disposição para tirar também algumas dúvidas, mas, claro, eu trouxe uma pauta para o assunto. Não vou ficar dizendo quem tem uma pergunta, mas eu trouxe aqui uma pauta, assuntos na pauta, para que a gente consiga discutir e alinhar a atuação do encarregado de dados, alinhar a atuação da consultoria. A gente linka muito agora que a gente vai ter trabalho para sempre, conversando com outros GPOs e consultores de privacidade que também estão nessa jornada, levando a sério esse trabalho. A gente percebe que cada vez mais tem a necessidade, e principalmente com a inteligência artificial, se tem a necessidade de ter um caminho estratégico para a posição do encarregado de dados e também a fundamentação junto às empresas de que a conformidade ela passa a ser um ponto essencial para qualquer empresa que deseja ali avançar com inteligência artificial, utilizar sistemas de IA. Então, a privacidade é uma premissa. Aí, como a gente se debruça muito com a estudar esse tema, esse é um dos focos aqui do nosso assunto. Eu não vou mutar o microfone de ninguém, às vezes tem um barulho ou outro, mas aí o pessoal do time também já consegue mutar e ajudar. Mas, por favor, liberem os microfones, abram as câmeras para que a gente consiga fazer desse momento um momento vivo. Né? E quem tiver com o microfone ligado ali, eu vou pedir para o time localizar e também fazer ali, colocar a pessoa no mudo. Porque às vezes não é uma interação, mas sim é porque a pessoa tá na webinar, mas está com o microfone ligado. Então vamos lá. Eu sou a Bruna Fabiana da Silva, vamos conversar sobre LGPD sem mistério. O que tem acontecido, né? Vocês sabem, nós somos uma empresa de segurança da informação, a gente trabalha com a proteção de dados e direciona as empresas para a construção de um sistema de gestão de segurança da informação. Deixa eu ver só, não consigo localizar. Só um minutinho. Uma olhadinha no. Isso. Uma vez por semana. Só deixa eu localizar esse microfone. Não consigo. Alguém consegue localizar quem é que tá com o telefone desmutado? O microfone desmutado? Achei. Era a Priscila. Achei aqui. E aí acaba tirando um pouquinho o foco. Eu não consigo pensar e falar ao mesmo tempo, com um barulho assim. Agora sim, tudo certo. Vamos dar início aqui. E na área de segurança da informação, a gente vem direcionando as empresas à construção de um sistema de gestão de segurança da informação. Logicamente, há um tempo atrás, muito voltado somente à parte de controles, né? Controles técnicos de segurança, antivírus, firewall, backup, monitoramento de ativos, gestão de ativos. E a gente percebeu que
já há um tempo, a gente já tem uma movimentação diferente no mercado. A gente consegue atender com a política, com os processos e também com os controles técnicos. Então, a gestão, a governança de segurança da informação, a governança de tecnologia da informação ficou mais inteligente no sentido de união mesmo de todas as etapas do ecossistema de segurança. E aí, dentro disso, dentro desse ecossistema, obviamente, entra também a privacidade de dados, a segurança da informação, a proteção dos dados pessoais. E isso combina com o compliance de conformidade LGPD, governança da inteligência artificial. Então, o que acaba é que eles não podem ser demandas soltas dentro de uma organização, mas que tenham uma sinergia entre as ações e também um alinhamento com o negócio. Então, cada negócio tem as suas particularidades, a gente gosta de falar bastante disso, por isso que não tem como pegar uma receita de bolo e aplicar para todo e qualquer tipo de organização, mas a gente tem que estar alinhado sempre com o negócio. E no Deserve Academy, né, toda essa direção, todo esse esforço na formação de pessoas para que elas possam ter certificações internacionais. Então, eu aproveito aqui para fazer uma formalização da minha pessoa, né? Então, eu sou a Bruna Fabiane da Silva, sou a instrutora dos treinamentos, da formação de DPO, do CDPO da IAPP, também do AICP, e recentemente, na verdade, no início da semana, recebi um prêmio, nunca tinha ganhado um troféu como DPO, e aí eu pedi ali ajuda para que vocês pudessem votar, fazer as votações nos grupos, para que eu pudesse receber esse prêmio. Então, na semana passada, no início dessa semana, eu fui ao Rio Grande do Sul buscar por essa premiação. Então, muito obrigada a quem votou em mim, muito obrigada para quem continua trabalhando comigo. Quem votou em mim sabe que eu fico extremamente agradecido, mas quem não votou e está aqui junto, estuda comigo, faz os treinamentos ou trabalha comigo na consultoria, eu também sou extremamente grata. Então, aqui algumas imagens ali da premiação, e o Café com Bytes é um portal de cibersegurança que ele nasceu no Rio Grande do Sul, mas ele está aí em expansão. Então, foi muito bacana poder, inclusive, revisitar, rever alguns amigos. Eu também aproveitei para rever alguns parentes, já que eu estava em Sol Gaúcho, come churrasco. Então, aproveitei bastante essa viagem. E aproveito para fazer as chamadas aqui, eu acho que isso é extremamente importante. Essa semana a gente já está em andamento, terminamos em dezembro o treinamento do CDPO. Então, essa semana ele está em andamento, mas não tem mais como a pessoa agora perdeu a oportunidade. Em 2025 não tem mais como fazer a formação de CDPO da IAPP. Agora sim tem a próxima turma prevista para 2026, salvo engano, fevereiro. O AIGP, que é o treinamento de governança de inteligência artificial, um programa de governança da inteligência artificial, também já está em andamento, as pessoas já estão fazendo a aula. Quem matriculou, esse ano não dá mais. Mas já tem turma prevista para o ano que vem. E a formação de DPO da Exim, quem precisa de extensão, quem precisa de voucher. Eu fiz o treinamento, mas eu não fiz a prova. Isso também a gente consegue viabilizar e aí é bem mais rápido, né? A formação de DPO ela acaba sendo mais dinâmica. E aí esse treinamento vai começar na próxima semana, é o treinamento de AICP. Para quem? Para quem deseja ser um Compliance AI Officer. Ou entender melhor o regulamento o regulamento de inteligência artificial da União Europeia, e também o vínculo com frameworks como a ISO 42001, que é uma ISO sobre o sistema de gestão de inteligência artificial nas empresas. Para quem já tem a formação de DPO e já aproveita as certificações da ISO 27001 e o PDPF, que é o treinamento que a gente estuda os fundamentos de privacidade e proteção de dados com base na União Europeia, quem fizer o AICP, a prova, o exame do AICP, o voucher do AICP, já recebe, então, um certificado de AI Compliance Officer. E esse treinamento também quem já conhece a Exim sabe que a Exim é bem direta ao ponto e ele está bem linkado a entender o regulamento da Europa com as frameworks que vão padronizar e deixar esse processo de utilização de sistemas de IA mais seguro, auditável e combinando com outras práticas de governança, como o programa de governança de privacidade e também de segurança da informação das empresas. Então, fica a dica, o treinamento para este ano, esse ainda dá tempo, para este ano é o AI Compliance Officer. Porém, os demais
para o ano que vem. E a formação de DPO também é disponível, extensão e vouchers estão disponíveis o tempo todo. Então, também dá para fazer dentro desse ano ainda uma formação de DPO ou concluí-la. E o que eu separei aqui? Como eu gosto de me colocar à disposição para dúvidas, eventualmente nosso tempo aqui de webinar, ele acaba sendo um tempo curto, a depender do assunto que a gente trata. Então, eu coloquei aqui para a gente conseguir fazer uma discussão em grupo, alguns tópicos, né? E tem com base em perguntas que eu recebo nos eventos, das pessoas que estão ali iniciando uma jornada, pensando se vão fazer um treinamento, ou já fizeram um treinamento e precisam dar um próximo passo. Eu trabalho forte também com mentorias, então, durante as mentorias, tem muitas dúvidas que vão surgindo e eu, enfim, achei melhor trazer ali o que eu julgava mais interessante para esse momento de webinar. E um ponto que eu quero traçar com vocês aqui, ou trazer os pontos que eu quero abordar, é como começar a atuar com LGPD com clareza. Com clareza no quê? Né? Então, já começa por aí. Clareza do escopo de atendimento, clareza de como vai precificar, por exemplo, uma prestação de serviço. Tem alguns alunos, mentorandos principalmente, que não conseguem ver a diferença entre prestar uma consultoria de privacidade e proteção de dados ou um DPO como serviço. Então, eu estou sugerindo aqui questionamentos, né, para que vocês, se tiverem interesse, no momento desse tópico, trazer esse assunto ou esses assuntos aqui à tona. Ou, como que eu posso aproveitar a minha bagagem, aquilo que eu já fiz a vida inteira, ou que eu já trabalhei, e enquadrar nessa oportunidade de trabalhar com privacidade e proteção de dados. Então, ter uma clareza da atuação é o principal ponto para quem deseja atuar com a LGPD, com privacidade e proteção de dados. E também, se tratando do DPO, né, o que realmente é o papel do encarregado de dados e o que não faz parte do trabalho do encarregado de dados. Então, eu acho que isso é importante a gente comentar. Tem muito DPO sobrecarregado, e aí, quando a gente vai olhar por que ele está sobrecarregado, ele está com responsabilidades que extrapolam as suas atribuições. Né? Então, ou então tem DPOs que não conseguem, a gente até fez uma webinar nesse sentido, entregar um valor para o negócio, para a empresa, porque ele não tem bem certo quais que seriam as atribuições, as responsabilidades dele dentro daquele negócio. Então, isso também a gente pode ir por esse caminho, são sugestões. Segurança na comunicação de riscos e na tomada de decisão. Então, vejo também que, por mais que o DPO ele tenha uma autonomia, muitas vezes, em muitos cenários, essa autonomia ela fica prejudicada pela cultura da empresa e da gestão. Então, se o encarregado de dados ele vai perdendo a força, ou até mesmo a confiança de conseguir reportar, apontar os riscos ou reportar as ações necessárias para uma gestão de privacidade e proteção de dados, por conta muitas vezes de cultura, ego dentro das empresas, essa autonomia ela fica prejudicada e a conformidade também. Né? Então, como que o DPO ele pode trazer segurança nessa comunicação de riscos e apoiar os diretores, a alta direção na tomada de decisão? Isso também é um tópico importante para a gente traçar aqui. E como transformar a teoria em prática, né, no dia a dia. Então, eu sei fazer algumas políticas, mas eu não consigo implementar. Eu sei construir uma avaliação de impacto à privacidade, ou um relatório de impacto à proteção de dados, mas eu não consigo finalizar. Quando chega no momento de ter uma tomada de decisão, um ajuste do processo, tem uma dificuldade. Então, eu consigo entender que eu quero atuar com privacidade e proteção de dados, mas eu não consigo ter o meu primeiro cliente, por exemplo, como consultor ou DPO como serviço. Ou ainda, quero ser um DPO interno, né? Quero me expor ao mercado para conseguir buscar por uma vaga de encarregado de dados ou na área de privacidade. Qual tem sido a dificuldade? Então, esse aspecto aqui, esse tipo de abordagem de pergunta, a gente pode trazer para esse ponto da nossa webinar. E como se posicionar estrategicamente na organização. Né? Então, tem DPOs que eles já estavam dentro da empresa e assumem o papel do encarregado de dados, e aí tem dificuldades, muitas vezes, pelas pessoas não entenderem essa mudança nas funções, o que ele exercia antes e quando ele passa a ser encarregado de dados. Também encarregados de dados que
que fazem um trabalho muito reativo, não conseguem estar juntos na fase de planejamento das metas da empresa, das metas de processos junto com as áreas, não conseguem manter um comitê ou gerenciar um comitê efetivamente. Então, essa posição estratégica na empresa faz parte da atividade do encarregado de dados, seja ele um DPO como serviço ou seja ele um DPO interno. E também como entregar um valor real no ambiente corporativo. Né? Isso a gente conversou e fez um webinar só disso no nosso último encontro, mas que a gente consegue aqui, através de dificuldades que talvez vocês tenham ou tenham percebido, a gente consegue trazer para esse momento aqui de discussão também. E caminhos práticos para a evolução na carreira do DPO. Então, como resolver, né? Muitas vezes a gente já enxergou o problema, que já é um avanço, porque quando a gente não sabe que tem um problema, a gente está num limbo, né? Mas quando a gente identifica que tem um problema, a gente tem que partir para solução, né? Então, o que faltou? Faltou conhecimento, faltou a prática, né? Prática no quê? Conhece a parte técnica, mas comercialmente ainda está muito fraco, o que precisa melhorar? Então, esse caminho para a evolução da carreira muitas vezes combina até com questões de comunicações, das comunicações, ou habilidades de comunicação. Né? Eu entendo tecnicamente sobre a privacidade e a proteção de dados, mas eu não consigo transmitir isso dentro da organização, não consigo ser um vendedor de privacidade dentro da minha empresa ou para os meus clientes. Então, isso é algo que a gente pode discutir e deve discutir aqui também. Né? Então, quem aqui que está na sala já atua com a Lei Geral de Proteção de Dados? Só para eu ter uma visão aqui. Se puderem levantar a mão ou quiserem falar. Tá? Então, já tem uma atuação. Então, entendo que os demais ainda não atuam com a LGPD, né? Ah, Thomas também, Silviane também já atua. Uhum. Então, basicamente aqui o grupo, a maioria já está na área, já atua na área de privacidade. E quando vocês começaram, talvez vocês não tivessem um mapa, um caminho muito certeiro de como que enquadraria a prestação de serviços, ou a função, ou o cargo dentro da empresa, para começar a atuar diretamente com a LGPD. Né? Eu recebo muitos relatos, vocês podem também, se quiserem compartilhar, mas desde sempre, olha, eu recebi essa função e agora eu preciso começar a entender o que significa a Lei Geral de Proteção de Dados para conseguir cumprir com essa função. Mas outras pessoas já enxergaram uma oportunidade, e aí não sabia bem se seria um consultor, se atuaria tão somente como DPO, se atuaria no Brasil, ou se traçaria uma carreira internacional. Então, aqui como que as pessoas como começar a atuar na LGPD com uma clareza, com um objetivo claro, né? Então, eu quero trazer esse tópico aqui, e aí quem quiser complementar com a sua experiência, ou até mesmo se tiver uma dúvida sobre isso, fica à vontade. Quando a gente começa ou traça que a gente gostaria de trabalhar com a LGPD, a primeira coisa que a gente mapeia é quais são os requisitos, por exemplo, para atuar com privacidade e proteção de dados. Porque a gente pode estar dentro de um setor e a gente vai ser impactado pela privacidade e pela proteção de dados, a gente vai ser impactado pela LGPD, mas eu não vou ser um encarregado de dados, eu vou participar no máximo de um comitê de privacidade, vou ser uma parte interessada, mas eu não vou fazer disso a minha carreira. Não é o foco deste ponto. Esse ponto é quem de fato quer viver de LGPD, né? Quer ter a sua receita ou o seu faturamento voltado à Lei Geral de Proteção de Dados, ser um especialista em Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quais são os caminhos? Então, como começar a atuar na LGPD ou com a LGPD com Bruna, clareza? Sim. me desculpe interromper, mas eu acho que vale a Uhum. pena colocar a minha dúvida aqui para os colegas que ainda não são DPOs. Eu até perguntei para você que se para ser DPO, um dos requisitos seria a formação em direito, que eu perguntei Uhum. para você e você me disse que Uhum. não. Mas eu acho que talvez seja uma dúvida que quem não é ainda tenha, porque quando eu entrei e comecei a entender um pouco melhor, a maioria das pessoas que eu conversava eram advogados. Mas será que eu tenho que ser um advogado para ser DPO? E a resposta é não, né? Só quis compartilhar porque foi uma dúvida que eu tive inicialmente. Obrigada, Ita. E eu acho que é por aí, porque esse é o primeiro ponto. Então, por ser uma lei, as pessoas associam muito a área ou a atuação de um advogado.
E por se tratar de proteção de dados, muitas vezes até a segurança da informação, a tecnologia da informação. E tem muitos advogados atuando, né, como DPO, como consultores. Acontece que mesmo, e aí até agora é uma realidade, mesmo a pessoa sendo um advogado, ela já não tinha esse conhecimento voltado à privacidade e proteção de dados. Ela teve que buscar por esse conhecimento. Até porque isso não estava na grade dos cursos de direito, né? Então, agora pode ser que tenha os cursos inserindo disciplinas voltadas à privacidade e proteção de dados, ou à LGPD, mas quando a lei entrou em vigor, e a gente sabe que faz pouco tempo, são 5 anos, não, isso não fazia parte da realidade. Segurança da informação, proteção de dados não fazia parte da realidade da maioria esmagadora dos advogados. E essa dúvida, Ita, é muito comum. Muitas vezes a pessoa já pensa que para trabalhar com LGPD, ela tem que ter uma formação jurídica, ela precisa ser advogado. E na verdade não. E isso é muito, muito importante que se mantenha assim, né? No passado teve uma discussão se de repente essa atividade precisaria ser exclusiva, né, dos advogados, privativa dos advogados, e se entendeu que não. E eu vejo isso como algo muito positivo, porque abriu aqui oportunidades para as empresas contratarem o DPO ou atribuírem a função do DPO a pessoas que conseguem de fato atender não só a parte técnica da lei, ou seja, o conhecimento da lei, mas toda a integração com as comunicações, com a cultura da empresa, com o conhecimento do negócio. Então, aqui surgiu uma oportunidade muito, muito, muito importante para trabalhar com uma lei, obviamente, porque a gente trabalha com a LGPD, é o principal guia, né, de conformidade para todos que vão atuar nesse sentido da governança, mas sem precisar ser, de fato, um advogado, né? E um advogado que já é advogado, já escolheu como sua profissão, também teve uma oportunidade de conseguir e buscar por uma receita, por exemplo, recorrente. Quem estava muito preso no contencioso, dependia do contencioso para conseguir ter alguma receita, não conseguia ser consultivo. A privacidade e a proteção de dados, ela abriu um cenário, abriu um leque muito grande para que os profissionais, para que os advogados pudessem se destacar também no consultivo. E isso também gera valor para aqueles advogados que já estavam atuando no âmbito empresarial. Por quê? Porque as empresas já tinham ali um contrato, muitas vezes, com o advogado para resolver determinados problemas, situações do mundo corporativo, jurídicos, né, mas do mundo corporativo. E a privacidade e a proteção de dados, ela também pode ser e deve ser, para quem deseja atuar nessa, né, com a LGPD, ainda aproveitando a carreira jurídica, mais uma oportunidade para entregar valor para a empresa, para conseguir atender o cliente. Mas, Ita, tem razão. Essa jornada, né, de iniciar uma carreira em privacidade, ela gera essa dúvida, né? Bom, será que eu preciso ser um advogado? E a resposta é não. Eu preciso ter uma formação em direito? A resposta é não. Isso pode somar de alguma forma, se eu tiver uma graduação em direito, se eu for um advogado? De certa forma pode, assim como pode somar se você trabalhava na contabilidade, como a gente tem vários clientes que eram contadores, que trabalhavam na contabilidade, hoje trabalham com privacidade e proteção de dados, assim como outras pessoas que trabalhavam já numa área administrativa e são hoje encarregados de dados ou trabalham com a LGPD. Ou então quem era da área da TI, da segurança, desenvolvimento e hoje trabalha com a LGPD. Então, toda a formação, toda essa bagagem que a gente tem até o dia que a gente começa a pensar, será que eu consigo trabalhar com a LGPD? Ela pode ser explorada. E isso pode ser um diferencial competitivo na realidade ali de cada perfil de profissional dentro de um ambiente que necessita, muitas vezes, escolher pessoas que vão fazer parte de um time de privacidade ou que vão fazer parte
dessa construção do compliance mesmo, que muitas empresas não têm isso pronto, muitas vezes começa do zero, né? Ou alguém para organizar o processo e até escolher uma consultoria ou escolher um DPO como serviço. Então, como começar a atuar com clareza, né, com a LGPD? Primeiro, saber quais são as premissas, né? Porque não precisa ser advogado, não precisa ser um especialista em TI ou segurança, mas existem premissas, requisitos para atuação com a LGPD, né? Primeiro, um conhecimento. E aí, esse conhecimento não. A gente sempre vai iniciar com um conhecimento teórico, mas entender os fundamentos, os princípios, mas entender como aplicar a lei. Como transformar aqueles requisitos de exigências de privacidade dentro do ambiente corporativo, seja público, seja privado, mas é ter esse conhecimento, tem que ter essa visão, ainda que não tenha essa vivência. E a vivência, ela vem na sequência, porque quando a gente consegue enxergar, né, conhecer, ter os conceitos, as denominações, conhecer a legislação, entender a estrutura dela, da LGPD, e ter uma visão de como fazer essa implementação, que é até o que a gente trata no sistema de gestão de proteção de dados no PDPP, da formação do DPO, essa jornada de como conseguir ter uma visão de um programa de governança, o que a empresa precisa construir, o que precisa ser priorizado. Então, quando se tem essa visão, ainda que não tenha vivência, já se consegue partir para um ponto de começar a implementação, ainda que num ambiente, eu digo, ainda que num ambiente de laboratório, né? Por quê? Porque quando a gente se propõe a exercitar a conformidade, é onde as dúvidas surgem e as certezas também começam a aparecer. Então, quando a gente realmente coloca em prática o conhecimento, é onde a gente tem uma convicção do que realmente faz parte de um processo de adequação, mas também é onde a gente fica com dúvidas e começa a ganhar o conhecimento. E tem oportunidades nas empresas. Tem oportunidades para quem vai trabalhar no regime CLT, por exemplo, tem muita oportunidade. Oportunidades não só como DPO, mas como analista de privacidade, como gestor de programa de governança de privacidade, gerente de privacidade. Então, não é só como DPO. A gente sabe que agora tem a necessidade de um DPO de um DPO substituto. Então, isso também é relevante. E a pessoa que deseja iniciar com privacidade e proteção de dados, a minha recomendação é busca entender o que você já fez até aqui e de que forma isso pode somar como diferencial na sua carreira e combinar, inclusive, com áreas específicas de segmentação de negócios. Então, tem pessoas que, por alguma razão, têm uma familiaridade mais forte com a indústria, outras com a área da saúde, outras com varejo. Então, conseguir combinar aquilo que a gente já traçou uma vida toda, outros com segurança, com tecnologia da informação, mas o que já foi, outros com o próprio jurídico, com direito, mas o que já fez, a pessoa já teve uma atuação, agora fica mais fácil a pessoa conseguir combinar o que ela já fez com privacidade e proteção de dados. Não começa uma carreira do zero. É isso que eu quero dizer. A LGPD, ela traz uma oportunidade para que ninguém comece do zero. A pessoa, ela aproveita tudo aquilo que ela já tem de habilidades técnicas e também habilidades internas, né? Muitas vezes é uma pessoa que tem fácil comunicação, ela já conversava com todos da empresa, ela já tinha uma visão de autoridade, ela já passava uma credibilidade, ela já tinha autoridade, e agora ela começa a trabalhar com privacidade e proteção de dados. Então, ela aproveita também esses aspectos. Então, como começar a atuar com a LGPD e trazendo clareza nessa atuação é algo que, um exercício que a pessoa precisa fazer e fazer uma análise do que ela já fez na sua vida corporativa. Ah, mas eu estou iniciando, terminei a faculdade, eu quero começar agora com essa carreira. Então, também é uma oportunidade, mas saber que a pessoa pode ir por um caminho também de ser um consultor, ou ela pode ir por um caminho de ser trabalhar num regime CLT. Então, isso é bem importante. E saber o que realmente é e não é papel do DPO. Isso é fundamental, principalmente para quem vai prestar se a pessoa vai ser um prestador de serviços, ela tem que saber o que está dentro daquele escopo, o que ela vai ofertar para aquela empresa, o que ela vai fazer enquanto encarregado de dados, qual que vai ser o papel dela como encarregado de dados, né? E também o que não é papel do encarregado de dados, porque muitas vezes a empresa designa alguém como encarregado de dados, mas começa a exigir
que ela faça ou participe de situações que não estão envolvendo ali a privacidade de dados. E aqui, eu acho que o ponto, como o nosso tempo é curto, é fundamental que eu consiga passar uma mensagem para vocês, que não é papel do DPO tomar decisões sobre privacidade e proteção de dados. Não é papel do DPO tomar decisões em relação à mitigação de riscos. Não é papel do DPO conseguir aprovar ou não a contratação de ferramentas de segurança da informação. Não é papel do DPO, por exemplo, fazer com que tenha que o DPO sempre mapear. Agora eu trago um assunto polêmico, né? Não é só o papel do DPO assumir 100% a responsabilidade de mapear os processos e os fluxos de dados da empresa. Né? Por quê? Porque a empresa ela é formada por setores, por áreas. Então, via de regra, as empresas são divididas em áreas, funções, e que tem ali pessoas que são responsáveis por suas áreas e por suas funções. E dentro dessas áreas tem o tratamento de dados pessoais. E um encarregado de dados ele tem que apoiar essas áreas, ele tem que ser envolvido nesses tratamentos de dados, mas o papel do encarregado de dados não é a tomada de decisões entre vai fazer ou não vai fazer, vai colocar em produção um processo de tratamento ou não, vai treinar um modelo de linguagem, sei lá, de IA, usar dados pessoais. Quem tem essa tomada de decisão é a área, é o gestor da área, é o dono do projeto, do processo, do produto que tem tratamento de dados pessoais. O encarregado de dados, ele deve orientar e deve apontar riscos e direcionar a adequação, o atendimento à privacidade, mas ele não deve tomar as decisões, tá? E aqui que entra aquelas questões de conflito de interesses, que muitas vezes gera muita dúvida, porque tem cargos que tomam decisões. Então, o diretor de TI, pois não. Tem 3 mãos levantadas, acho que você não está vendo as mãozinhas aí, mas Não acho que estou. abre o microfone e falar, gente. Obrigada. Tem o Jacques, o Gustavo e o Flávio. Vamos por partes. Vai, Jacques. Eu acho que essa levantada de mão foi em relação da pergunta, quem já é DPO que ficou com a mão levantada, acho que é isso. Okay. Pode ser, então. Mas, Bruna, Mas dando tem tempo essa aí para questão você do tomar uma conflito de interesse, respiração, né? você dá uma respirada aí, molhar a garganta. Uma coisa importante, né, que eu nem sei quanto tempo já estou fazendo esse trem de DPO, mas na privacidade está indo para 25 anos. Uma coisa importante normalmente, nós vamos atender empresas pequenas, não estruturadas. Né? Se você fez, não sei quantos estão habituados com o framework do SWOT, mas eu acho que é uma oportunidade essa fraqueza. Então, eu chego na empresa X qualquer lá, eu chego com esse desenho do DPO pronto na minha cabeça, eu faço isso, eu não faço aquilo, mas a empresa não tem nada. Ela vai precisar que você sente na mesa para ajudar a tomar decisão, a revisar, a levantar processo. O que a Bruna comentou é que essa fortaleza de DPO é uma fraqueza do cliente. Para você que trabalha como DPO as a Service ou uma consultoria de GRC, alguma coisa parecida com isso, ou mesmo interno na sua própria empresa, é a oportunidade de você estruturar a empresa ou vender módulos de serviço. Então, eu sou o DPO as a Service, mas eu tenho na minha equipe um grupo de pessoas que façam processos, que levantam os processos, que a empresa também não vai saber o que é isso. E aí a pessoa vai ensinar para a empresa a entender um processo. Aí vai ter lá a necessidade de criação de um comitê de privacidade. A empresa tem um cunhado que cuida de TI, tem não sei o quê. Isso assim, são empresas pequenas, mas são grandes negócios. Eu atendi algumas empresas de 30 funcionários que faturavam 100 milhões por ano. É uma pequena empresa, um grande negócio e que precisava de muita ajuda. Então, não se apegue só assim, eu só faço isso e pronto. Eu acho que é uma oportunidade para você estruturar e ganhar mais dinheiro. Né? E, obviamente, não faça sozinho. Né? Quando você é um exército de um homem só, as pessoas não acham isso legal. As pessoas veem isso uma fraqueza, as pessoas que eu digo o cliente. Porque se você adoece ou tem uma dor de barriga, acabou o serviço, a prestação de serviço. Então,
quer assumir o papel de PO as a Service como representante da sua empresa, faça, mas tenha pessoas na sua equipe que façam outras partes também que você pode ganhar dinheiro e precificar por volume, por hora, enfim, aí Que outro aí é a detalhe, mas é uma escala coisa do negócio, importante. né? E É, aí é como também escalar, né? Porque na medida que o DPO como serviço, ele tem mais demandas, ele vai precisar de mais pessoas ali na equipe. E com sim, certeza, né, o Anderson até é obrigada por isso, porque quando ele fala assim o que não é o papel do DPO, isso vai muito também para alinhar a expectativa junto à empresa que contrata esse serviço, para que sim. depois não tenha uma frustração. Ah, mas isso não era o papel do DPO, eu não esperava essa entrega, você não fez nada até aqui. Então, o que vai ser realizado, né? Quais Preto são no os branco, né, Bruno? entregáveis? Exatamente. Alguém que E comentou aqui no chat assim que, apesar de não ter ser um advogado, né, que é bom envolver a área de contratos, um jurídico, para analisar contrato. Então, você está prestando o serviço, ou mesmo um trabalho interno, estabeleça quais são o seu job script, né, ou quais são o seu escopo de trabalho bonito. Falou, essa Uhum, aqui é onde eu sou obrigado aí, esse aqui eu não posso ir. Se negociar bem, você pode ir para outros cantos também, mas tem sempre que deixar muito claro e esse alinhamento de expectativa que a Bruna está falando, porque quem mais vai ficar frustrado nesse relacionamento não vai ser o cliente, vai ser você. Porque o cliente vai explorar, seja o seu chefe, o cliente ou um cliente externo, ele vai querer que você dê mais algo que você não estaria pronto ou não quer fazer, mas você não deixou claro isso numa definição de escopo, né? exatamente. E quando eu falo assim da tomada de decisão, é porque como se tem muitas vezes dificuldades das empresas entenderem bem o impacto da privacidade, pelo menos num primeiro momento, ninguém quer assumir esse papel, muitas vezes, dentro da empresa de mudança de processos, de contratação de soluções de segurança, começa a exigir que o encarregado de dados faça isso. E aí, quando vê, ele é encarregado de dados, ele é diretor, ele é comprador, né? E aí ele passa a ser ali uma entidade que Um vai além das Severino, a entidade atribuições. chama-se Severino, Exatamente. e ganhando o Então, salário de estagiário, esse que é o problema. nem sempre. E aí é o que você comentou também, Wenderson, e eu acho que é importante frisar. A gente acredita, às vezes, que as empresas grandes, elas já estão estruturadas, e muitas empresas grandes não estão. Então, essas dificuldades do pequeno são as dificuldades das empresas grandes também. Então, tem empresas que elas simplesmente estão operando na base da sorte, que muitas vezes conversam na hora de fazer dimensionamento de proposta, ou quando eles entram em contato para começar a verificar a consultoria de privacidade, e aí a gente pensa, tá, mas vocês não têm nada? E a empresa diz, não, a gente não tem nada mesmo, a gente quer mudar esse cenário, mas as coisas por aqui me parecem serem lentas demais. E a gente escuta isso de pessoas que já se deram conta há muito tempo, e aí por isso vem buscar essa proposta, né, de consultoria para conseguir levar para ver se agora a empresa acredita, ou a diretoria acredita que é o momento de fazer a adequação. Então, Eu estou rindo aqui, Bruna, porque você está falando, eu estou lembrando de umas situações de empresas que eu não vou citar o nome, mas automobilísticas gigantes que eu fui. Eu falo, deixa eu dar uma olhada nos teus processos, tá? Ele, que não tem. processo? Uhum. Falou, não, processo, como é que sabe quando chega tal coisa, o que que faz, quem faz, como faz, quais são os documentos envolvidos e tal. Cara, a gente descobre na hora. Uhum. Também, não, você tá de Isso. sacanagem comigo, né? Então vamos pegar aqui. Aí, ó, menino, traz o pau sulfite. Aí o diretor falou. Aí pegou e riscou um fluxo assim qualquer. Falou, é mais ou menos isso aqui. Mas confirma ali com a Jocicleide. É. E isso vai Loucura. até. A gente acha que é só pequeno, mas não. E são grandes marcas, inclusive, né? Então, esse fluxo, né, entre começar a atuar com a LGPD, ter clareza na sua atuação, isso não significa que a pessoa traçou uma rota e ela vai seguir aquilo à risca. Ela tem que estar percebendo e tendo flexibilidade para
entender como que ela pode resolver o problema das empresas, como que ela pode resolver o problema de um segmento de negócio na sua atuação como profissional de privacidade e proteção de dados. Mas lembrando, né, cuidar com as tomadas de decisões. E isso pode gerar aquele conflito de interesse, e aí a empresa acha que está indo para o caminho da conformidade e, na verdade, está se expondo ali a um risco de gerar uma infração por conta desse aspecto. Em alguns cenários, tudo tem a versão 1.0, né? A vida é uma melhoria contínua. Quem realmente, e aí eu falo isso dentro de quem está atuando internamente nas empresas, que quem realmente está mais preparado ainda está num cargo de tomada de decisões. Então, quem está mais preparado para atuação como encarregado de dados ainda é, sei lá, o diretor de segurança da informação, o diretor de tecnologia da informação, ou o diretor jurídico. Então, traçar uma rota para organizar deixar porque bifurca, né? Então, o que essa pessoa ela vai fazer? Ela vai ser um encarregado de dados ou ela vai continuar sendo diretor de segurança da informação, por exemplo? Mas traçar uma rota para conseguir resolver isso para a empresa, porque talvez nesse caminho de DPO a empresa vai ter um problema ali de não ter mais aquele diretor de segurança, né? E o inverso também. Então, se ainda dentro da empresa você é a pessoa mais preparada e talvez seja o DPO e está num cargo de tomada de decisões, também tem que entender quais são as consequências e como resolver ou mitigar os riscos do conflito de interesse numa visão também na perspectiva do negócio. E vou trazer um exemplo, e aí vocês vão entender a situação. Nós temos um cliente que tem um encarregado de dados interno. E esse encarregado de dados, ele é muito bem qualificado, é uma empresa do segmento da saúde, é uma empresa grande, tem inúmeros tratamentos de dados sensíveis, né, muitos fornecedores, então tem uma cadeia de suprimentos muito delicada, enfim, tem que prestar contas para todos aqueles reguladores do setor da saúde. E o encarregado de dados, ele tem uma dificuldade com as diretorias, né, com os gestores das áreas, mas também com a estrutura de direção. Por quê? Porque a direção entende, ela fala que apoia o programa de privacidade e proteção de dados, mas ela entende que ela não precisa se envolver nesses processos. E quando o encarregado de dados ele toma uma atitude mais proativa, então, vamos supor, tiveram um incidente de segurança, ou alguns incidentes de segurança, e o encarregado de dados ele tem uma atitude mais proativa de comunicar diretamente as áreas a área de segurança, a área de tecnologia da informação, levando recomendações de melhoria do processo. O que vai acontecer? O que já aconteceu? Pessoas que respondem também a um cargo que estão acima dessas áreas não gostarem da abordagem do encarregado de dados com as equipes. E isso gera um problema, óbvio, com a questão da autonomia do encarregado de dados, porque ele tem que ter essa liberdade, ele tem que ser autônomo para apontar os riscos e fazer as sugestões, ele tem que ter essa passagem, esse livre acesso às áreas, né? Então ele não pode ficar direcionando o recado para uma pessoa, para que aquela pessoa consiga direcionar o recado para as áreas seguintes, né? Então ele tem que ter essa comunicação livre com as áreas, e isso faz com que ele vai perdendo a segurança até para comunicar os riscos, para informar esses riscos, para trabalhar nas tomadas de decisões e nas recomendações de melhoria, seja de segurança, seja no ambiente de privacidade. Então, quando isso acontece dentro das empresas, normalmente são empresas que têm aqueles cargos, funções muito bem alinhadinhos. E aí, quando alguém vai falar com uma equipe e não passou pela pessoa que tem aquela função ali, que num organograma está acima daquelas equipes, essa pessoa se sente altamente ofendida, traída e todas as outras situações. Então, primeiro Aí ponto. traz um ponto importante, né, Bruna, que a gente acho que não comentou até agora, mas do jeito que você está falando, acho que cabe bem. Não tem como você começar um trabalho de PO se a autogestão ou a alta direção não te der essa autoridade, né? Imagina uma mesa redonda com os principais diretores, gerentes, supervisores, seja lá qual for o cargo de liderança que a empresa tenha. Aí vem o presidente ou dono da empresa e fala assim: ó, essa é a Bruna, ela é a nossa DPO,
e ela está usando parte do meu poder e autoridade da empresa para direcionar a empresa para uma regulamentação ou uma legislação, etc, etc. Ouça e atenda. Se ela tiver qualquer problema, ela vai me procurar e eu vou procurar vocês. Tá claro isso? Tá. E aí segue o trabalho. E se não tiver isso, aí esses Então, problemas Ederson, todos vão dar problema, né? e isso mesmo tendo essa etapa, né, que a gente considera como fundamental, mesmo tendo essa etapa, Vai ter tem problema. acontecido tem acontecido esse tipo de problema. Por quê? Porque não basta também, tem que ter a sustentação do que é dito ali naquele kickoff. Então, naquele momento, por exemplo, do kickoff, onde o diretor vem, apresenta o DPO para a diretoria, ou na designação, na própria solenidade de designação do encarregado de dados, onde ele é designado, onde é formalizado, a alta direção ela pode falar, expor trazer essa comunicação da autoridade do encarregado de dados, mas se ela não sustenta nas ações diárias do programa de privacidade, isso acaba gerando também essa insegurança da atuação do encarregado, né? Então, para que se tenha uma segurança na comunicação de riscos e conseguir apontar, ajudar nas tomadas de decisões, é fundamental que tenha não só esse apoio da alta direção, mas que ele esteja durante a sustentação de todo esse processo, né? Que o apoio realmente seja efetivo, né? Não só aqui está o encarregado de dados, nós vamos seguir, isso é fundamental, mas também durante o reporte de métricas, acompanhamento de entregáveis, né? Então, entender as objeções do negócio. Então, esse envolvimento contínuo da alta direção, ele é fundamental. E aí, o encarregado ele tem que persistir, né? Ele não pode não mas levar as orientações, né? Ele tem que persistir e saber contornar esse tipo de situação que acontece dentro da empresa. E outro ponto, e aí aqui eu tenho alguns tópicos, né? Mas como transformar a teoria em prática no dia a dia, né? Então, um ponto que a gente recomenda muito é que o encarregado de dados ele conheça ou pela vivência ou que ele comece a tomar conhecimento a partir de agora, mas ele tem que saber sobre gestão de projetos, né? Então, a LGPD, a privacidade e a proteção de dados é um grande processo, mas com vários projetos que alguns têm início, meio e fim e outros são de melhoria contínua. E entender o que vai ser prioridade, o que não, o que vai ser muitas vezes postergado, né? Conseguir entender o apetite de risco das empresas. Então, nem sempre a empresa vai seguir à risca o que o encarregado de dados está orientando ou que a consultoria orienta, mas, e é isso muitas vezes a consultoria pensa, poxa, mas aqui eles queriam se adequar com a LGPD, mas eles estão fazendo de uma forma diferente ao que a gente está orientando. Na verdade, tem um apetite de risco ali, né? E talvez naquele momento não seja o ideal de seguir com aquela atividade. Mas, como consultoria, como DPO, enfim, precisa ainda assim deixar em pauta tudo que é relevante para o processo de adequação. Então, transformar a teoria em prática no dia a dia, né, isso pensando num aspecto de conhecimento mesmo, é se expor ao tema, seja fazendo parte e buscando por clientes, quem quer ser um consultor, quem já tem uma consultoria e atende clientes de outras áreas, buscar atender esses clientes também em privacidade e proteção de dados, para se expor ao tema, mas a recomendação que eu digo não precisa fazer o cliente de cobaia. Minha recomendação é que nem faça isso, porque a partir do momento que tu tem um primeiro cliente ou uma primeira empresa que você atenda, você quer que ela seja promotora do seu serviço, do seu trabalho. Então, o ideal é criar um ambiente de laboratório, uma empresa fake mesmo, e exercita o processo de adequação. Então, tem vários treinamentos nesse sentido, com estudos de casos, o treinamento da IAPP, que é a IAPP tem vários treinamentos, mas o CDPO, que é de governança em privacidade e proteção de dados, é um treinamento prático, é um estudo de caso. Então, de uma conformidade que acontece no âmbito global. Então, essa visualização da prática, se expor e trocar também conhecimentos com quem já atua, é fundamental, né? E só tem DPO como serviço, só tem consultoria a partir do momento que o cliente contrata os serviços. Então, também cuidar desse momento prévio. Não vai
cair do céu um cliente ali dizendo, olha, eu descobri que você trabalha com DPO como serviço, eu descobri que você quer ser um consultor e agora eu quero te contratar. Não vai ser assim. Quem quer prestar serviço, quem quer se expor ao mercado de ser um DPO como serviço, vai precisar buscar por isso, vai ter que ter atitudes ativas, né? Seja participação de mais eventos, seja ter uma cadência de funil mesmo para conseguir buscar novos negócios, mas vai precisar se expor e vai precisar entender que só tem contrato se tiver alguém que contrate mesmo os serviços, né? Então vai ter que ter essa oferta de prestação de serviços, vai ter que saber oferecer a sua prestação de serviços, né? Então é a melhor forma de transformar aquele conhecimento teórico, né, na prática do dia a dia. E a cancha que o DPO vai pegando é justamente quando os problemas vão surgindo. Então, a vida do encarregado de dados é resolver problemas. Quanto mais problemas ele se expõe, quanto mais ele está disponível e conseguir buscar ações para resolver as situações do dia a dia, mais experiente ele fica, né? Então, por isso que é importante deixar claro para as áreas envolverem o encarregado de dados nas atividades voltadas ao tratamento de dados pessoais. Por quê? É onde o encarregado consegue levar a sua orientação de deixar aquele processo mais seguro, mas também se expor a situações diárias do negócio. Porque às vezes o DPO ele tem ali ou o consultor, ele tem uma expectativa, um escopo bem fechado, a empresa tem mudanças durante o mesmo processo de atendimento e ele não consegue flexibilizar, ele não consegue se enquadrar nessas mudanças. Então, é importante se expor para conseguir buscar esse conhecimento, que todo dia acaba mudando. Então, ninguém conhece ainda tudo sobre a privacidade, que quando a gente achava que estava ali muito seguro, as empresas começaram agora a usar sistemas de IA enlouquecidamente. Então, aqui também a gente tem outros desafios, né? E buscar uma posição estratégica, ou como se posicionar estrategicamente dentro da empresa, né? E isso, muitas vezes, precisa ser apoiado ou por pessoas de cargos superiores, como alta direção mesmo, né? Então, trazendo a evidência daquela pessoa, daquele encarregado de dados, como um ponto de autoridade também dentro da empresa, como um ponto estratégico, mas também cabe muito das ações para que isso aconteça, né? Então, durante os treinamentos, durante a aplicação de programas de conscientização, ao se reportar junto com o jurídico para ajudar na avaliação dos contratos, ou até mesmo com a área de segurança. Então, se posicionar estrategicamente é buscar também por aliados dentro da própria empresa. Então, buscar aliança com RH, buscar aliança com TI, com segurança, com compliance, com jurídico. Então, o encarregado de dados ele consegue ir se posicionando estrategicamente a partir do momento que ele também consegue ter aliados dentro das principais áreas da empresa, que tem impacto à privacidade. Então, o apoio da alta direção é fundamental, mas a passagem dessa autoridade para a empresa também passa a ser fundamental. E quem precisa buscar por um cliente para trabalhar com privacidade, então quem é um consultor, quem é o DPO como serviço, precisa estar junto a eventos, precisa ter um portfólio claro, precisa entender a necessidade das empresas, as dores daquele negócio. Então, ele precisa buscar também uma certa autoridade no assunto, as certificações internacionais, não só o conteúdo é relevante, mas ele posiciona o profissional de uma forma que quem contrata o serviço sabe que, no mínimo, ele tem aquele conhecimento onde é comprovado por entidades internacionais. Então, por isso a gente bate muito na tecla da ICSIM, da IAPP, porque elas entregam essa autoridade também, né? Então, esse são pontos, aspectos desse ponto da webinar. E ainda sobre essa posição estratégica, muitas vezes as pessoas não se dão conta. Em mentoria, a gente trabalha isso, mas tem uma empresa que
na verdade, a empresa contratou a mentoria para o encarregado de dados. E aí, o próprio encarregado de dados, ele tinha antes uma função, que era uma função no jurídico, e depois ele passou a ser encarregado de dados. Mas ele continuou se comportando como se ele ainda tivesse no antigo cargo. Por quê? Ele tinha dificuldades como DPO, mas ele tinha facilidades como uma atuação no cargo jurídico que ele tinha antes. Então, ele foi abandonando ele foi tendo dificuldades para atuar como encarregado de dados e ele acabou continuando como jurídico. E isso por uma questão de zona de conforto mesmo, né, que aconteceu ali. Então ele foi tendo dificuldades como DPO, acaba que o dia a dia dele, ele acabou voltando às funções, estava designado como encarregado de dados, mas na prática, no dia a dia, ele continuou fazendo o que ele já fazia, né? Então, o posicionamento do encarregado de dados, ele também precisa ter uma etapa ali, né, de contornar as objeções, mas continuar persistente nas funções, e não daquilo que é mais fácil ou daquilo que a gente já está acostumado, né? Então, o que já fazia antes. Do contrário, não precisa ser designado a encarregado de dados, né? Que acaba sendo um diferencial da nossa LGPD, né? Então, muitos países, as legislações não exigem que tenham encarregado de dados, né? A nossa Lei Geral de Proteção de Dados, sim. Claro que tem ali a questão dos agentes de tratamento de pequeno porte, mas que exige um ponto de contato principal, e na prática a empresa pode ter mudanças ali que elas acabam perdendo a qualidade de agente de tratamento de pequeno porte. Então, o Brasil, ele parte do pressuposto que o DPO é obrigatório. Outras legislações de outros países já não trazem essa obrigatoriedade, né? Então, o México, por exemplo, não obriga que tenha o DPO, né? Então, a legislação da Argentina não obriga que tenha o DPO, mas a gente sabe que não prejudica as operações e ele acaba, muitas vezes, a Colômbia, o DPO acaba sendo uma boa prática. E aqui não, aqui é uma obrigação. O DPO, ele faz parte da exigência da privacidade, o que é importante para ter alguém para acelerar esse processo de adequação. E um outro ponto que gera assim, também muitas dúvidas é como entregar um valor real no ambiente corporativo, porque muitas vezes, pela dificuldade que as áreas têm com o tema, elas acabam criando, quase que deixando esse encarregado de dados invisível, né? Então, elas não absorvem a conformidade ou as políticas de privacidade para dentro dos seus setores, né? E o encarregado de dados passa a ser ignorado com sucesso, melhor dizendo. Então, isso também parte da estratégia, né, de se posicionar como encarregado de dados e buscar deixar claro as atividades, as entregas, as movimentações do programa de privacidade, os ganhos do programa de privacidade para o negócio. Então, isso também ajuda nessa entrega de valor real no ambiente corporativo, né, que precisa passar por uma adaptação. A gente ainda fala em adaptação do ambiente corporativo, a gente ainda fala em adaptação dos gestores das áreas, a gente fala ainda, a gente passa por objeções muito primárias mesmo, a lei já existindo há 5 anos. Então, saber lidar, contornar essas objeções é fundamental para o processo. Então, dentro dessa jornada, né, caminhos práticos para a evolução na carreira de DPO. Saber que vai lidar com problemas. A vida do DPO é resolver problemas. Segundo, problemas de privacidade e alinhados ao negócio. Segundo, o encarregado de dados ele precisa conhecer o negócio, o apetite de risco da empresa que ele está atuando, né? Então, isso é muito importante. Ele precisa entender a cultura da empresa que ele realmente deseja ou vai atuar. O encarregado de dados, é claro que ele tem que ter um conhecimento conceitual, mas ele tem que se expor à prática, né? Ele precisa se expor à prática e cuidar para não fazer isso quando fechei o primeiro contrato de DPO como serviço e agora que eu vou ver como faz isso. Não, né? Tem que ser antes. Então, se expor a laboratórios, né, a treinamentos mão na massa, ele tem que ter uma visualização disso. É claro que a gente vai melhorando todos os dias, né, durante as atuações, mas ele precisa se expor à prática, né, criar uma empresa laboratório, uma empresa que ele vá conseguir iniciar talvez com uma empresa de um menor porte, com um menor volume de tratamento de dados, e depois ele vai melhorando ao longo do tempo.
e buscar por reconhecimento. Então, a gente aposta muito e a gente acredita, porque a gente vê isso acontecendo, nas certificações, né, seja da IAPP, seja da ICSIM, mas também essas participações dessas webinars, desses momentos que nós temos, eles acabam sendo ricos também para conseguir trazer insights, a pessoa ter um autoconhecimento daquilo que ela precisa melhorar, daquilo que ela já tem mais maduro e daquilo que ela precisa ainda aprender ou precisa ainda deixar de lado, né? Precisa mudar. Então, o encarregado de dados, ele é muito solitário, né? Ele acaba, muitas vezes, não tendo com quem trocar dentro da empresa sobre esses assuntos. Então, ele tem que ter um autoconhecimento para conseguir lidar com as adversidades ali do processo de adequação. Então, a certificação é importante, ela é. Quando que ela vai se fazer vai também ter um valor, né? Quando consegue pegar todo aquele conhecimento das certificações e criando estratégias para colocar em prática. Então, tem muitas pessoas trabalhando com privacidade e proteção de dados, tem muitas pessoas já se certificando, outras já certificadas, tem pessoas altamente certificadas e não estão trabalhando na área, e a dificuldade dessa pessoa acaba sendo outra. Então, cada realidade é uma. Né? Então, facilita, a certificação é uma ferramenta importante, ela facilita o caminho, ela entrega muito conteúdo, inclusive num curto espaço de tempo, mas também tem que ter uma trajetória ali para conseguir enquadrar na realidade daquele profissional que está começando ou que já está atuando, que quer crescer ou ganhar, gerar escala para sua consultoria. Né? Eu não quero ser consultor de um cliente só, não quero só ter 2 clientes na minha carteira, eu quero crescer. Então, às vezes já fiz as certificações, talvez o caminho seja também uma mentoria, né? Então, a gente está aqui à disposição para ajudar em todas essas frentes e, mais do que nunca, a gente continua firme no nosso propósito de conseguir ser parte ativa da maturidade de privacidade do Brasil, né? Então, a gente se propõe a fazer isso há muito tempo e tem se exposto ao tema, aos assuntos há muitos anos, porque a gente sabe que, por exemplo, a Deserve, por mais que seja um consultor de privacidade, a gente tem o nosso time de consultoria de privacidade, de segurança, né? A gente sabe que o Brasil tem muitas empresas. Então, por isso, os treinamentos ali, o contato com profissionais, que a gente sabe que vai conseguir estender esses serviços, vai conseguir levar também serviços a pessoas e esse conhecimento a pessoas e empresas que a gente não tem um acesso direto, né? Então, essa construção em conjunto, ela é muito rica, né? Então, para o dia de hoje, é este o tema, é este o assunto. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E se alguém tiver ainda alguma dúvida, né, até porque estou aqui à disposição para responder, aproveitem o momento para a gente conversar. Bru, algumas pessoas mandaram aqui algumas perguntas no chat, não sei se você chegou a ver. Não, deixa eu olhar aqui. Dá Obrigada, uma Isa. olhadinha? Por nada. Aqui, a primeira coisa que pensei é quanto ganha um DPO, né? Então, esse assunto é um assunto polêmico, porque eu hoje trabalho com encarregado de dados que no Brasil, né? Tem encarregados de dados que estão na Europa, tem encarregados de dados que estão no Brasil, prestam serviço para empresas dos Estados Unidos e estão recebendo em dólar, que recebem em euro, mas vamos pensar aqui quem está atuando no Brasil, tá? Tem encarregados de dados que estão recebendo 4, 6 mil reais. Mas eu tenho encarregado de dados, por que eu digo eu tenho encarregado de dados? Porque a nossa consultoria, a maioria dos encarregados de dados são internos. Aqui, a consultoria, a gente separa a consultoria do DPO como serviço. Em alguns momentos a gente entrega o DPO como serviço, mas em outros momentos é a consultoria e o DPO ele já está interno. E a gente tem clientes que ganham 30, 35 mil, né, sendo encarregados de dados. Então, isso é uma preparação, Wenderson, do profissional que sabe, muitas vezes, já aproveitar tudo que ele fez na trajetória dele e tem uma visão que ele não vai começar hoje já ganhando 35, 36 mil reais. Né? Mas é como ele se posiciona. Então, muitas vezes dá aquela chamada de coincidência que aquilo que ele já atuava antes encontra um nicho de mercado que precisa exatamente daquela especialidade e busca por uma questão de privacidade. Eu tenho a questão do ganho também, muitas vezes está relacionado, óbvio que é a remuneração, mas a gente já fez aqui algumas webinars nesse sentido, mas alunas que estavam aqui no Brasil e foram para outros países, né, e estão muito bem
em outros países, né? Então, essa transição também gera inúmeros ganhos. Mas, assim, uma média, né, um DPO, comecei a trabalhar como DPO agora, seja DPO como serviço, ou seja, um DPO CLT, né? Então, o DPO como serviço, um serviço de DPO como serviço pode variar, e aí vai depender da empresa que ele atua, né? Tem que fazer o dimensionamento do ambiente, mas é só uma visão. É um contrato de 5 a 7 mil reais, inicial, uma empresa sem grandes ali complexidades, né? Então, uma atuação inicial de um DPO como serviço, mensais. E o CLT também. Então, 7 mil reais, 8 mil reais. Então, alguns um pouco menos, a depender da empresa que está buscando por encarregado de dados, mas vai muito do encarregado se especializar nisso e a consultoria também buscar uma especialidade, né? E buscando também dar vazão a esses serviços. Mas eu estou pensando assim no inicial, tá? Numa carreira inicial, um DPO como serviço inicial. Uma empresa que ainda não tem uma autoridade no assunto, uma empresa que está começando, olha, quero fechar o DPO como serviço, vai ser tanto. Né? Então, tem que saber muitas vezes também dizer não para algumas propostas ou alguns clientes, porque o cliente pode dizer, eu não tenho budget disso. Claro, não, ele não tinha um processo de conformidade, né? E aí tem empresas que vão fechar, sei lá, a R$ 1.000 por mês um DPO como serviço. Deve entregar isso aí também, né? Então, tem empresas que se expõem a esse tipo de situação. Muitas vezes não conseguem entregar. Se o cliente está disposto a pagar R$ 1.000 por mês, ele vai entregar um serviço ali de R$ 1.000 por mês de DPO, que a gente sabe, né, que muitas vezes, se isso for convertido em horas, não consegue trabalhar. Então, ele vai ser aquela empresa que vai ter o DPO designado, vai pagar pouco, mas quando passar por uma fiscalização, não vai ter as atividades ali realizadas ou feitas, né? Então, o que mais? O DPO assistente, que é o DPO substituto. Esqueci levantada, a mão, aquela hora. Contratos. Como não torná-los tão rígido? Até onde podemos cobrar os operadores? Sei que o tempo é curto, mas poderia ser abordado em uma webinar. Vamos, Gustavo, fazer. Eu gosto de sugestões de temas de webinar. Então, a gente vai fazer uma webinar sobre isso. A gente pode fazer, inclusive, sobre due diligence, auditorias, contratos e toda essa gestão de riscos de terceiros. Né? Então, ter o mínimo, ou padrão mínimo, saber qual é o padrão mínimo exigido daquele terceiro é fundamental. Acho que para responder a tua pergunta assim rápido, como que eu não vou ser tão rígido? Eu vou querer que a empresa tenha o selo de ISO 27701 já. Né? Então, para não tornar o processo tão rígido e flexibilizar o processo, é entender assim o seu apetite de risco, o apetite da empresa. Qual é o padrão mínimo que eu espero que aquela empresa tenha de medidas de segurança, de políticas, de processos, né, do aspecto do programa de governança para conseguir fazer uma avaliação e gerar e conseguir levar essa contratação sem perder o tempo do negócio, né? Ou sem gerar uma Ô, Bruno, frustração ali eu das acho que esse partes. tema do fornecedor aí que você comentou, me permite fazer uma sugestão, não faça um webinar, faça um treinamento de 5 dias e venda, porque eu tenho tido muito problema com isso. Imagina o seguinte, eu acabei de vender Microsoft para você e a Microsoft está te ofertando a nuvem dela com SharePoint, Azure, etc. Aí você manda para mim um questionário de fornecedor da sua empresa, querendo que eu me responsabilize pelos dados que estão na Microsoft, sendo que Uhum, eu só intermediei a subscrição. Eu não uhum, desenvolvo o produto, eu não faço melhorias no produto e eu não tenho garantia que o produto vai ficar no ar ou coisa parecida. Só que você, como eu sendo o seu fornecedor dessa intermediação, você quer que, literalmente, eu até comentei isso no grupo recentemente, um cliente fez com que eu pagasse um seguro de R$ 2 milhões para garantir que a Microsoft. E eu não tenho contrato com a uhum. Microsoft porque eu não compro e revendo. Eu intermedio subscrição de licença. Então, aí acho que vem quem perguntou sobre a rigidez do contrato, alguns clientes querem impor eu vou te colocar aqui um nome bem ridículo, atravessador, que é o que a gente faz, a gente só intermedia a subscrição de licenças, para que nós tivéssemos a garantia 100% de backup, de restore, de disaster recovery
da Microsoft. Eu falei, pô, é Uhum. Microsoft, cara, tá no contrato deles lá com você e tal. Ah, mas eu não consigo questionar a Microsoft, mas eu posso questionar você. Eu falei, questionar é uma coisa, me colocar responsável pela Microsoft é Uhum. outra. Eu acho que isso é um tema de um treinamento aí de uns De um 3 dias, treinamento, pelo né? menos. Formata isso assim e vende pra gente. Sim, a gente tem, Wenderson, combinado, isso vai ser feito. Eu tenho, vocês sabem, né? Eu vou fazendo as webinars, vou experimentando também o tema, tem momentos que surgem mais assuntos, mas esse, sem sombra de dúvidas, é um tema muito É, delicado e que gera dificuldades tanto para o jurídico quanto para a área de privacidade, para a área de segurança. Então, para quem é prestador de serviços, para quem tem ali também que como é o serviço operador e de vende dados, né? serviço, né? Acho que tem que estar Isso. duas visões, tá, Bruna? Eu, Uhum. como DPO, avaliando meu fornecedor, e eu sendo avaliado pelo meu cliente, sendo Isso. DPO para ajudar na Uhum. resposta para o meu cliente. Acho que é um negócio interessante. Acho que de repente está faltando cláusulas contratuais entre as 3 partes. Então, de repente, eu tenho que ter lá como parceiro Microsoft uma cláusula específica onde eu possa exigir da Microsoft algo, obviamente, por um exemplo, tá, gente? O nome aqui das brands. Ou eu posso proteger como parceiro e incluir uma cláusula, ou eu posso falar para o fabricante, para o fabricante não, para o cliente, falar, a minha parte é só o faturamento. Aí eu garanto a proteção de dados do faturamento. Agora, os dados que estão na Microsoft, que você decidiu colocar numa nuvem Microsoft, é entre você e Microsoft. Que são essas Então, situações que a gente lida todos os dias na consultoria, sim, né? sim. Então, combinado, vai ser feito. Mais alguém tem alguma dúvida? Só Alguma não vai cobrar questão? caro, hein? Eu vou ser o primeiro cliente, mas não vai cobrar caro. Ai, seu Henderson. Vou fazer uma média aí em relação ao salário do DPO e dos contratos de DPO como R$ 500 tá bom pra serviço. caramba. R$ 500 O eu pago. Henderson. R$ 500 eu pago. Ai, ai. Então tem aqui o Douglas disse, olha, eu trabalho no modelo de DPO as a Service. Estou tentando montar alguma forma de difundir as tarefas, pois atendo a 4 empresas, para adequação isso já toma todo o tempo. Aí eu tenho trabalhado isso nas mentorias. Aí, realmente, mentorias com escritório de advocacia, mentorias com DPO como serviço, consultor, e aí a gente olha como que está o teu projeto de processos, tua rotina de conformidade, quem são os teus clientes, o que que eles exigem, o que que foi contratado, e a tua melhoria na tua gestão. Aí é gestão, né, mesmo. Aí isso é mentoria, né? Então, não tem um treinamento para te passar, uma dica para te passar, porque eu preciso entender como que você faz para a gente conseguir trazer essa estrutura, porque o ideal é que você tenha mais clientes, né? E não fique com apenas esses quatro. Esses 4. Que também não é pouco, né? Eu só falo apenas no sentido de conseguir crescer. E vamos, então, encerrar nossa webinar. Muito obrigada por vocês estarem aqui, todo esse tempo, né, ou todos esses anos para alguns. E para quem é novo, né, seja muito bem-vindo à The Serve Academy e procurem estudar conosco, procurem se aprofundar nos nossos treinamentos, nossas certificações, se aproximar do nosso time e fazer parte também dos nossos grupos. A gente tem a comunidade, onde todos estão convidados para fazer parte desse grupo de estudos e também temos os grupos específicos de quem já fez as certificações, treinamentos que conseguem ter uma troca também nesse sentido. Então, para esse ano, o treinamento previsto a ICP, né, compliance de privacidade. Ainda quem quiser extensão, certificações, a gente consegue viabilizar. Para o próximo ano, tem aí toda a janela, toda a jornada muito forte aí de treinamentos e vou acatar a sugestão do Anderson e formatar algo bacana para a gente, tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigada. Até mais. Obrigado, até mais. Se não Obrigada. verei vocês, Feliz Tchau, Natal e tchau. Tchau, boa próximo noite ano também. novo para todos. Não, mas teremos mais encontros ainda. Mas eu não sei se eu vou estar no encontro. Tu Ah, vai, obrigada, porque eu Bruna. vou querer que tu venha. Tchau. Até Tchau, tchau, mais. gente.